Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, chegamos ao fim aí da 5 Field Cup 2019 e tivemos partidas de tie break, então de desempate entre o Magnus Carlsen e o Ding Liren. O Magnus Carlsen, que não estava tão bem qualificado no torneio, foi nas últimas rodadas fazendo o impossível virar possível e acabou ficando ali em primeiro lugar empatado com o Ding Liren, então ao final das partidas clássicas. E agora a gente tem o desempate, então a regra do desempate é o seguinte, são duas partidas rápidas, 25 minutos para cada um com 10 segundos de delay, 10 segundos de atraso. A pessoa, o seu adversário faz o lance e bate no relógio, o seu tempo só começa a contar depois de 10 segundos. Então 25 minutos para cada um com 10 segundos de delay e são duas partidas. Se por acaso essas partidas terminam no empate, são duas partidas de blitz, 5 minutos para cada um com 3 segundos de acréscimo. E aí, se também terminasse empatado, o árbitro ia ver o que fazer. Aí ele ia decidir se ia provavelmente para uma partida aí de Armageddon, né? E vamos dar uma olhada nessas partidas que são muito interessantes. Eu vou fazer diferente hoje, eu não vou analisar profundamente ali. Eu acho que todo mundo quer ver todas as partidas, né? Pelo menos a grande maioria das pessoas acho que tem essa curiosidade de, pô, quero ver tudo, né? Afinal de contas foram jogadas duas partidas das rápidas e aí terminou no empate e depois foi definir realmente nas partidas de blitz. Um dos dois jogadores ganhou as duas de blitz. Então vamos dar uma olhada. Aqui quem tá de brancas nessa primeira partida rápida é o Magnus Carlsen contra o Ding Liren. E o Magnus Carlsen escolhe abrir aí com o peão da dama, com D4 e C4 e vai para essa linha do gambito da dama recusado aqui. Depois de C6, G3, indo para o fianqueto, o Ding Liren captura aqui em C4, uma vez que esse bispo aqui agora está indo para G2 no futuro, né? Cavalo E5, cavalo BD7, cavalo toma aqui em C4, B5, cavalo E5, cavalo toma, peão toma, e agora abrindo aí a possibilidade de troca de damas, dama toma em D1, rei toma em D1, cavalo aqui em D5, e o Magnus Carlsen não troca os cavalos e vai para o cavalo em E4, fazendo uma certa pressão aí na posição. Bispo B7, bispo aqui em G2 e C5. As pretas começaram jogando aí um gambito da dama recusado, acabou transpondo para uma semi-eslava, onde as pretas ficam com os peões em E6, C6 e D5. E quando as pretas jogam a semi-eslava é muito importante fazer em algum momento o lance C5 para abrir a atividade aqui do bispo de casas claras, né? E agora ganhando bastante espaço, as pretas vão querer jogar com grande roque, o peão por enquanto está defendido, a partida continuou com bispo D2, bispo E7, mantendo aí as possibilidades de rocar para os dois lados, torre C1, C4 protegendo o peão, e depois de rei C2 então, as brancas se definiram para que lado vão, não tem um outro melhor lado aqui para as brancas, né? Porque se for se esconder aqui na ala do rei, vai acabar atrapalhando a outra torre. Então, Magnus Carlsen fez a coisa certa, tira o rei da coluna D, abrindo espaço para outra torre poder jogar. Torre de H em D1, F5 aí atacando o cavalo, e o Magnus Carlsen aqui vai para uma ideia interessante, ele força uma estrutura de empate aqui com cavalo D6 cheque, e aí ele entrega um peão aqui, olha que legal, depois de bispo toma, peão toma e torre toma D6, bispo toma D5 e depois de rei toma D5, a gente tem aí um final de bispos de cores opostas. O Magnus Carlsen tem um peão a menos, no entanto não é muito fácil, é muito difícil na verdade converter isso daqui em vitória para as pretas e não existe uma maneira forçada de fazer isso. Se as brancas jogarem direitinho, realmente esse tipo de posição vai para o empate. Porque aonde existe a maioria, aqui no caso esses três aqui contra esses dois, não dá para ativar de uma maneira muito simples esses peões. Porque as pretas não vão ter uma peça para dominar as casas escuras e auxiliar aí no avanço desses peões. Então dá para segurar. Agora é importante jogar aqui o lance bispo C3 para segurar avanço de peão. E agora o Magnus Carlsen vai tentar jogar com E3, H4, colocar todos os peões nas casas pretas, nas casas escuras. E dessa forma fazer uma fortalezinha. As pretas não vão ter como entrar na posição. Vamos ver. Torre 8, E3, G5, olha só. Pouco a pouco o Magnus Carlsen vai colocando aí todos os seus peões nas casas escuras e o Ding Liren, mesmo com um peão a mais aí, não vai conseguir entrar na posição. Agora tem que só tomar cuidado com esses pontos fracos, só cuidar disso rapidinho, ó, rei protege ali em B2 e depois de H5 torre D1, segurando sempre a casa do avanço e também virar aqui para D2, né? Então depois de rei E6, mais alguns lances aí foram jogados e aí realmente não tem como as pretas progredirem
e concordaram aí no empate. Primeira das partidas rápidas terminou no empate. Vamos ver aqui a segunda das partidas rápidas. O Ding Liren agora tá de brancas aqui e ele começa com D4, depois de cavalo F6, C4, E6, G3, D5. O Ding Liren vai para essa estrutura de catalã, direto com o fianqueto aí, bispo G2, muito legal. E o Magnus Carlsen captura em C4 também. A partida continua com dama 4, cheque, cavalo BD7, dama toma. E depois de A6, bispo E3. Muito legal essa estrutura do bispo aí, que o Ding Liren faz. E em algumas linhas, esse bispo vai poder vir para D4. Bispo D6 foi jogado, cavalo H3. Também um lance interessante, escolhas interessantes, né? Os princípios básicos falam: nunca coloque suas peças na frente dos peões e nunca desenvolva os seus cavalos nos cantos. É que não é nunca, né? É na maioria das vezes. Existem exceções e os grandes mestres sabem quando aplicar as exceções. Roque H6, cavalo aqui em C3, B5 atacando a dama volta para B3, torre B8, tirando aí a torre do ataque do bispo. Cavalo em F4, bispo B7 desafiando a diagonal de casas claras. E depois de bispo toma B7, torre toma B7, cavalo vem aqui para D3. Dama E7, torre de A em C1, agora ambos os jogadores aí posicionando as suas torres melhor, para elas ficarem melhor colocadas. A3, C5, D toma C5, cavalo toma C5, agora uma série de trocas aqui em C5, né? Troca tudo e o cavalo vem para A2, abrindo mais possibilidades aí de trocas. A5, dama em E3, torre toma em C1, cavalo toma C1, B4, e aí depois de mais algumas trocas de peões, o peão aqui de B2 está atacado, mas simplesmente cavalo D3 é o suficiente para atacar a dama e defender o peão. Dama D6, torre C1, cavalo aqui em D5 atacou a dama D4 cravou aí esse cavalo. Dama B6 propondo a troca, torre C5 cobrindo aí a questão da troca, dama B3, rei aqui em G2, dama B7, colocando a dama na mesma diagonal aqui do rei, F3 cobrindo, dama 6, atacou agora, fez um raio-x aqui em E2, rei F2 defende, A4 e agora dama C4, propondo as trocas. E depois de dama 7, colocando nessa diagonal, dama D4 cobre e dama 6, aí eles ficam repetindo aqui lances. E a segunda partida rápida também terminou aí no empate. Resumo da ópera, vamos para as partidas de Blitz. E as partidas então com 5 minutos para cada um, com 3 segundos de acréscimo. E aqui a gente tem uma partida interessante, porque vai acontecer um episódio de apuro no tempo aqui para um dos jogadores. Vamos ver. O Ding Liren abre aqui com C4, a inglesa, e depois de cavalo F6 e G3 ele vai mais uma vez para essa estrutura aí com fianqueto. Muito legal as escolhas de abertura aí do Ding Liren. E6, bispo G2, D5, cavalo F3, D toma C4, dama 4 cheque, cavalo cobre, dama toma C4, A6, e aqui ele muda, vai para dama C2, C5, cavalo C3, dama C7, D4, C toma D4, cavalo toma D4, bispo C5 e aqui cavalo B3 saindo aí e atacando o bispo. O bispo volta para D6, ambos os jogadores fazem roque e torre D1. Bispo aqui em E5 e mais uma vez o Ding Liren vai para essa ideia de bispo E3 nessa partida também para poder jogar com o bispo aqui em D4. Cavalo D5, bispo toma D5, E toma D5 e aqui o Ding Liren já conseguiu a possibilidade de garantir um peão extra aqui com torre toma D5. O cavalo não pode capturar porque ele está cravado, mas a torre poderia. O Ding Liren prefere melhorar a posição ainda com torre de A em C1, agora o cavalo não está mais cravado. Depois de cavalo F6, cavalo toma D5, cavalo toma D5, torre toma D5, e depois aqui da troca de damas em C2, o peão de B2 está defendido pela torre e o bispo está atacado. Bispo F6 e o Ding Liren já tem um peão a mais aqui na posição, cavalo C5, torre E8, bispo aqui em D4, bispo E7, e agora a torre aqui em E5 cravando o bispo. O Ding Liren continua jogando de forma ativa, ele está com um peão a mais, mas o Magnus Carlsen parece não ter compensação por esse peão a mais. Por hora, o Magnus Carlsen tem um par de bispos, no entanto não está fácil de jogar, esses bispos não estão desenvolvidos. F6, torre aqui em E3, bispo em F5, atacando a torre, torre D2, e agora bispo toma C5, depois de torre toma E8 com cheque, torre toma E8 e bispo toma C5, a gente tem o Magnus Carlsen foi muito bem sucedido aqui em converter
essa partida para um final aí de bispos de cores opostas, onde mesmo com a vantagem de um peão é muito difícil para o Jing Liren conseguir alguma coisa. Torre C8, B4, A5, A3. E agora eu vou passar um pouco mais rápido aqui os lances, ó, porque essa partida a gente está no lance 32 e ela é uma partida bastante extensa. Mas vale dizer, gente, que aqui o Magnus Carlsen já tá com, tipo assim, 20 segundos no relógio. E o Jing Liren tava com, tipo, 2 minutos e pouco. É muito tempo a mais para uma partida de Blitz. Então o Magnus Carlsen praticamente fica jogando aí no acréscimo. O Jing Liren tem que dar um jeito de fazer a seta cair, né? A gente fala seta cair. Antigamente o relógio era analógico e tinha uma setinha. E quando dava o tempo, a seta caía, né? Então, mas o termo ficou. O relógio mudou para o digital, mas o termo ficou. Rei F7, olha só, aqui ambos os jogadores começam a jogar muito, muito rápido. Aqui é questão de jogar rápido, tentar criar algumas ameaças nesse rei exposto, né? Algumas possibilidades de checkmate, enfim, colocar o rei aí em apuros, né? Se conseguir cobrir aqui G4, se esse rei vier F7, rei aqui em F5 e torre aqui em F8, seria checkmate, né? Então as pretas têm que tomar cuidado, e o peão em H5. G4, ó, aqui, então, ó, aqui, ó, se as brancas conseguem fazer isso daqui é checkmate, né? Agora não é tão fácil, porque quando o rei chega aqui em F5 as pretas têm cheque. Então aqui o negócio é ficar esperando mesmo pela oportunidade, né? Aqui continua avançando. Agora, ó, o Jing Liren vai começar a avançar com esses peões. Vai ficar uma posição perigosa. Por enquanto, ó, tudo certo. Avançou. E agora é o seguinte, a torre não pode mais sair da oitava. Senão, torre B8 entrega checkmate. Então aqui a gente tem mais alguns lances. Olha só, esse bispo provocando aí a torre, né? A torre não pode capturar, senão leva checkmate. Agora o bispo vem para cima desses peões aqui. Então, e o Jing Liren também vai para cima de G7. E depois de mais alguns lances, olha só. A gente tem uma posição difícil aqui pro Magnus Carlsen, com pouquíssimo tempo no relógio, ter que defender uma posição dessa onde o rei tá cortado e o peão tá ameaçando ser promovido aí, né? Mas o Magnus Carlsen vai jogando muito bem aqui esse final. É claro que aqui é cheio de erros e imprecisões dos dois lados, a toda hora, a todo instante. Não cabe analisar tudo isso, porque aqui é blitz, né? Olha a turma jogando rapidinho, ó, bem rapidinho. A gente já tá chegando no lance 80, né? Não dá para analisar lance a lance, nem faz sentido. Blitz, o jogador tem que ficar jogando muito rápido nessa hora, né? E torcer para o tempo do adversário cair. Aqui o tempo do adversário caiu. O Magnus Carlsen deixou acabar o tempo. E aí, vitória do Jing Liren na primeira partida de Blitz, emocionante, como pode, né? Não era surpreendendo aí a todos. O Magnus Carlsen é tido como, atrás do MVL, se eu não me engano, o segundo melhor jogador de Blitz do mundo. O Jing Liren aí mostrou muito talento e muita habilidade nessa primeira partida de Blitz. Vamos ver a segunda partida de Blitz, e essa eu vou falar um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais de análise, que essa é muito interessante. Aqui a partida começou com E4 pelo Magnus Carlsen. E agora é o seguinte, o Magnus Carlsen precisa vencer essa partida. Detalhe importante, um empate aqui garante a vitória e a primeira colocação no torneio do Sinquefield Cup 2019 para o Jing Liren, né? Então aqui o Magnus Carlsen tem que jogar para ganhar. E5, cavalo F3, cavalo C6, e aqui a gente tem uma Ruy Lopes no tabuleiro. Depois de A6, bispo A4, cavalo F6, roque, bispo E7. Aqui é a variante mais clássica, que tem a mais jogada da Ruy Lopes. A D6, C3, e aqui as brancas não se incomodam com o bispo em G4, uma vez que o cavalo não virá para D4. C3 também permite o bispo se esconder em C2. Cavalo A5, bispo C2, C5, D4. Tudo padrão aqui, ainda está na teoria, tudo padrão de Ruy Lopes. H3, sempre um lance importante. Torre E8, D5, bispo D7, cavalo aqui em C3 e aqui dama B8. O Jing Liren já vai para uma ideia de expansão na ala da dama. Dama B8, dá espaço também para a torre vir aqui para C8. Um excelente lance aqui do Jing Liren, tá aprontando forte aí na ala da dama. Bispo D3, torre aqui em C8, cavalo E2, cavalo B7, mais uma manobra fantástica aqui do Jing Liren. G4, o Magnus Carlsen prevendo o ataque na ala da dama, parte para um ataque na ala do rei, cavalo C5. E depois de cavalo G3, o Jing Liren se livra do forte bispo da Ruy Lopes, que no momento estava aqui bloqueado pelos próprios peões, estava um bispo mal, mas no futuro, se as brancas conseguem jogar um F4, enfim, abrir a posição, o bispo pode se tornar um monstro. A dama estava D3 e agora B4. Aqui o Jing Liren rapidamente ameaça o bispo B5, ganhando material. O Magnus Carlsen percebe, joga com torre E1.
Dama B5, propondo aí as trocas dama D1. E agora a torre C7. O Ding Liren vai dobrar as colunas, vai dobrar as torres aí na coluna C. Bispo E3, torre de A em C8, cavalo D2. E aí depois de G6, então segurando aqui a casa de F5 e H5, B3. Dama vem para B7, cavalo C4, bispo aqui em B5 e agora cavalo A5 atacando a dama. Dama vem para B8 e aqui dama D2. Torre C3, A3, B toma em A3, a torre por enquanto está bem protegida. Cavalo C6 atacando a dama e aqui começa a ficar muito legal a partida. O Magnus Carlsen está atacando a dama do Ding Liren, mas ele cortou a conexão entre as torres, então ele também está atacando aqui a torre do Ding Liren. Fantástico, né? E aqui o Ding Liren vai para uma ideia sensacional também, com bispo toma C6 e deixando então as brancas capturarem aqui a torre, dama toma C3 e aí bispo toma D5, olha que legal, abrindo um ataque descoberto sobre a dama e também atacando aqui o peão duas vezes, olha só, com uma defesa só. Dama em A5 e agora bispo toma E4. E agora, mais uma posição fantástica, o Magnus Carlsen, essa partida é linda, é maravilhosa. Esse peão agora ataca o cavalo, se o cavalo sair, cai o bispo, né? Então uma posição aqui complicada pro Ding Liren. E ele vai pro lance correto aqui, absolutamente correto da posição, que é o lance bispo A8. Sensacional o lance do Ding Liren, deixando aqui o cavalo. E aqui o lance todo é o seguinte, se o Magnus Carlsen tivesse capturado aqui em F6, não foi o lance que ele jogou, viria a dama B7 e aqui as pretas conseguem empatar. Então aqui está ameaçando checkmate, as brancas teriam que jogar um rei F1, por exemplo, para tentar escapar, mas aí viria uma sequência de cheque perpétuo aqui na posição. Não adianta as brancas aqui tentarem escapar, por exemplo, com um rei D2, porque aí seria suicídio, viria um lance como bispo aqui em D8, enfim, aqui não tem muito o que fazer. As pretas vão ganhar, tá? Bispo aqui em D8, a dama não tem muito para onde ir, vamos jogar aqui com dama B4, viria dama D5 daí, com sequência de checkmate, tá? Rei E2 e aí a torre entrando aqui em C2. E depois de bispo D2, por exemplo, as pretas poderiam jogar A5 e depois de dama C3, dama B5, enfim. Não ia ser tão fácil de dar esse checkmate ou de ganhar tanto material, mas cedo ou tarde ele viria, tá? Uma sequência um pouco mais dificinho, mas eu não tenho dúvida que o Ding Liren seria capaz de encontrar essa sequência aí no tabuleiro, né? Aqui ganha muito material. Para as brancas não tomarem checkmate, elas acabam tendo que entregar muito material, né? Então, olha só que legal o lance bispo A8 do Ding Liren, exclama, né? É muito bonita essa partida. E aí agora dama toma em A6, o Magnus Carlsen não captura o cavalo, ele vê que é muito perigoso o lance dama B7 e ele prefere simplesmente capturar o peão e evitar essas complicações. Cavalo agora veio para segurança e o Ding Liren conseguiu então salvar aí as duas peças. Agora o cavalo está atacando o bispo está atacando aqui em G5. Bispo em A7 foi jogado atacando a dama e agora dama C7. Torre aqui de E em C1 atacando a dama e colocando uma situação forçada aqui para o Ding Liren. Ou cobrir aqui em C6 e ficar passivo, ou partir para o ataque com dama toma em C1. Esse foi o lance jogado pelo Ding Liren e depois de torre toma em C1, torre toma C1 com cheque, rei H2, o lance bispo aqui em C6. E olha só como as peças aqui estão harmônicas, né, se protegendo. Agora o peão aqui de G5 está atacado. Dama toma em A3, atacando a torre. Bispo toma G5, capturando o peão, defendendo a torre. Mas depois de dama toma D6, o Ding Liren tem uma posição perigosa, porque ele joga bispo F4 e o Magnus Carlsen joga o bispo aqui em C5. E essa posição é muito legal. As brancas estão ameaçando tudo e mais um pouco aqui nessa posição. O Magnus Carlsen está ameaçando capturar. Agora, capturar não, dar checkmate aqui em F8. E se as pretas quiserem se livrar dessa ameaça, vão ter que capturar aqui em C5, talvez, e perder muito material e perder a partida, né? Aqui torre toma C5 seria vitória para as brancas. Depois de, por exemplo, torre toma C5, dama toma C5, as brancas estão bem melhores. Aqui tem um peão passado, o bispo está atacado, não tem uma maneira muito fácil de salvar esse bispo aqui, vai perder o bispo. Então aqui, enfim, seria a vitória das brancas. Então olha só, depois aqui de bispo C5, não dá para jogar torre toma. E as brancas estão ameaçando checkmate. Pô, então o que eu vou fazer aqui? Se jogar bispo H6, por exemplo, vai levar checkmate de qualquer forma. Primeiro com dama D8 cheque e depois de rei G7, bispo F8 com sequência de checkmate.
A dama tá segurando a casa de escape de F6 e depois de rei G8 viria simplesmente bispo toma em H6 com checkmate aí em mais um lance. Então, posição complicada, depois aqui de bispo C5, o que jogar? Ding Liren, o que fazer? E o Ding Liren então vai para um lance sensacional, se você até quiser dar pausa e encontrar aí o lance de arremate, o Ding Liren faz o lance e o Magnus Carlsen abandona, incrível, essa partida é fantástica. E o lance aqui jogado pelo Ding Liren, eu espero que você tenha encontrado, é o lance cavalo, aqui em E7, brancas abandonam. E o Ding Liren fica aí então em primeiro lugar no Sinquefield Cup 2019. O que está acontecendo aqui? Bom, o cavalo defendeu o bispo e mais do que tudo, ameaçou, abriu aqui o bispo, né? Ameaçou torre H1, checkmate, olha só, o cavalo não pode capturar porque ele está cravado, né? E aqui não existe uma maneira realmente de escapar aí dessa sequência. O melhor que as brancas podem fazer aqui é capturar em C6 e aí, enfim, o Ding Liren ficaria com uma torre a mais. Vale dizer que aqui os dois jogadores estavam com mais de 1 minuto no relógio, então não teria problema de tempo aí para o Ding Liren. Enfim, aqui não dá mais para o Magnus Carlsen ter alguma ambição nessa partida. Muito legal, né? Muito bacana. Ding Liren ganhou aí o torneio Sinquefield Cup 2019. Deixa eu ver se eu tenho aqui os valores, aqui a colocação final. Eu tinha isso? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí. Tá aqui, olha só, Ding Liren então na primeira colocação, levou aí para sua conta, para o seu patrimônio, $82.500. Muito bacana, ele está em segunda colocação no ranking geral do Grand Chess Tour, do circuito Grand Chess Tour, do qual o Sinquefield Cup é uma etapa. E aqui a gente tem a colocação final, olha só, Ding Liren na primeira colocação levou então os $82.500, Magnus Carlsen em segunda colocação levou $67.500 e o Karyakin e o Anand aí na terceira colocação com $35 mil cada um, e os demais jogadores aí suas respectivas premiações, né? Eu gosto muito de ver essa turma aqui, ó, tá faltando só o Caruana junto desses quatro aqui, né? O Caruana ficou um pouco só mais para baixo, mas eu gosto muito de ver, porque olha só, o Anand aqui. O Anand disputou contra o Magnus Carlsen o título mundial de 2013 e 2014. O Karyakin disputou o Mundial 2016. O Caruana disputou 2018. Mas olha quem tá aí em cima de todo mundo. Ding Liren, será isso um sinal, pessoal? Será isso um sinal de que teremos Ding Liren contra Magnus Carlsen em 2020? Não sabemos, tem muito tempo pela frente. Ainda falta qualificar aí os jogadores para o torneio de candidatos. Né, o torneio de candidatos já tem a participação confirmada do Fabiano Caruana, que foi o desafiante do título do Magnus Carlsen na última edição do Mundial. Então, tudo pode acontecer. O vencedor do torneio de candidatos vai desafiar o Magnus Carlsen para o título mundial. O torneio de candidatos só ocorre agora o próximo em 2020. Então, até lá muita coisa pode acontecer, mas os sinais aqui estão sendo mostrados, né? Ding Liren com uma vinda aí com muita força, né? Um gigante chinês aí. E vamos ver o que nos espera aí no futuro. O que o Magnus Carlsen espera, né? Porque ele é bom ele se preparando, que a turma tá vindo e tá vindo com vontade aí e tá vindo firme. Beleza, gente, é isso. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!